A seguir, Hora da Notícia. Região em alerta com a confirmação de um caso de raiva herbívora em Tio Hugo. Para falar sobre as medidas a serem tomadas, nós vamos receber aqui no estúdio a chefe da Inspetoria Veterinária de Passo Fundo, Ana Paula Fruê. Uma técnica para o bem-estar animal. A gente vai falar sobre os benefícios e também mostrar um exemplo aqui da UPF de suínos que são criados soltos. A reforma da Previdência, que avançou na Câmara dos Deputados, é um dos assuntos da Zumara Colucci na edição de hoje. E ainda, um patrimônio histórico de Passo Fundo que está abandonado. A gente está falando do túmulo de um dos fundadores da cidade. Hoje é quarta-feira, 24 de abril, é hora da notícia. Você já ouviu falar em bem-estar animal, não é? É a adoção de algumas práticas comuns, como a criação ao ar livre, que pode influenciar significativamente na vida de alguns animais. A gente vai te mostrar agora um projeto aqui da UPF que já está adotando alguns hábitos. Olha só. Tranquilidade. Por aqui tem a hora certa para comer. E também se refrescar com um banho. Coisas simples, mas que fazem total diferença na criação destes 6 suínos que vivem ao ar livre no CEPAGRO, o Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo da UPF. Foi justamente para nós podermos oferecer para esses animais que eles consigam, então, desenvolver as suas habilidades de suínos mesmos. Então, as 5 liberdades, né? Sem dor, sem fome, sem sede. E nós, como uma instituição de ensino, nós prezamos toda essa questão de qualidade de vida e com isso, então, nós queremos oferecer para esses animais uma maior qualidade em relação ao bem-estar animal deles. São 2 raças de suínos, a moura e a casco de mula. Todas são fêmeas e têm, em média, 8 meses de vida. Há 30 dias estão vivendo assim, em contato com o solo, com sombra e ar fresco. Já tem vários trabalhos mostrando, né, todos os benefícios desta criação para os animais e também para o pessoal que trabalha com eles, né, tanto na questão de qualidade como também na produtividade. Você vê a diferença, o animal ele direto no campo, com contato com o solo, a gente vê uma diferença enorme, né, a felicidade dos animais. Então, a gente fica até gratificante ver o animal, o bem-estar dele, né, direto no campo, assim. Quando criados ao ar livre, os animais têm menos estresse, brigam e se machucam menos, sem contar na redução do mau cheiro. Os custos também são menores quando comparados à criação em locais fechados. A ideia é que os filhotes, ao nascerem, sejam criados da mesma forma. Esses animais, eles nunca tinham sido soltos anteriormente. Daí, ao soltarmos eles, assim eles ficaram os primeiros dias meio perdidos, não sabiam o que fazer com tanta liberdade, né? Mas depois do 2º, 3º dia, eles já começaram a expressar o comportamento dele. Eles fuçam, eles exploram o local, foi muito positivo o desenvolvimento deles, vocês veem a docilidade desses animais, algo que numa criação comercial, onde que os animais ficam confinados, eles acabam não conseguindo fazer isso. Outra coisa, relação de brigas. A gente não vê esses suínos brigando, né? Eles têm outras coisas que entretêm eles, né? Todo o que eles chamam do enriquecimento ambiental. Aqui eles têm um ambiente livre, então, para eles poderem desenvolver essas atividades e expressar o comportamento deles. A gente vai falar agora de um caso de raiva herbívora, desta vez na comunidade de Linha Machado, no município de Tio Hugo, é bem pertinho de Passo Fundo. Com a gente aqui no estúdio, a chefe da Inspetoria Veterinária de Passo Fundo, Ana Paula Fruê. Muito obrigada
pela sua presença. A gente quer começar entendendo quantos casos já estão confirmados aqui na nossa região. Sim, na região nós temos um foco, né, na região de Soledade, na regional de Soledade, são 4 focos até hoje, né, e incluindo esse foco que você citou, na cidade de Tiúgo, né? A cidade de Tiúgo, ela ainda faz parte da região de Soledade, mas como foi bem citado, é uma cidade extremamente próxima de Passo Fundo, de Ernestina, que já faz parte da regional de Passo Fundo. Qual é a causa da raiva herbívora? A raiva herbívora, ela é causada por um vírus, Lissa-vírus, mas o principal ponto que a gente tem que focar é que esse vírus, ele está no ambiente, né, está nos animais, e o principal transmissor da raiva, então, seria o morcego. O morcego infectado por esse vírus, ao agredir um animal, ele transmite a raiva. Há um tipo de morcego específico que faz essa transmissão, certo? Sim, existe. É um morcego hematófago, então a gente tem uma variedade de morcegos no ambiente e especificamente esse morcego hematófago que se alimenta de sangue, ele pode agredir todos os mamíferos, né? E nesse momento, então, ele transmite o vírus. É preciso fazer um alerta para a população da cidade, por exemplo, e também do meio rural, caso encontre algum morcego. Não necessariamente esse morcego, que pode ser encontrado eventualmente em casa, é o transmissor da raiva. Isso, é. Primeiro ponto que a gente tem que focar é que a raiva, ela é uma zoonose. Portanto, a raiva de um animal pode ser transmitido para a pessoa. Então, as pessoas não podem tentar capturar o morcego, porque nesse momento da captura, o morcego pode agredir a pessoa e transmitir a raiva para a pessoa. Então, de maneira alguma, as pessoas devem capturar, tentar reduzir a população de morcego, seja na sua casa, seja no meio rural. Qual é a orientação nesse sentido ao identificar um morcego, seja no meio rural ou na área urbana? O morcego na área rural ou urbana, o importante é a gente identificar se ele agride ou não os animais, né? Então, por exemplo, se existe uma grande população em uma casa na área urbana, bom, daí é um problema de saúde pública, né? É um problema que tem que ser tratado com a vigilância sanitária, né, do município. Mas se existe agressão, né, se a gente consegue identificar lesões nos animais, daí é outra situação, porque nós temos a indicação de que quem está ali é o morcego hematófago. Né? Então, a nossa indicação, a indicação da inspetoria é que sempre que houver agressão, o produtor rural deve vir até a inspetoria para notificar essa agressão. Esta zoonose, como você falou, que pode atingir animais e também humanos, tem tratamento? Tem tratamento para humanos, né? Para os animais? Para os animais, infelizmente não. A raiva, ela tem uma letalidade elevadíssima, ou seja, o animal acometido, ele morrerá, né? Então, não existe tratamento para isso. Mas existe maneira de controlar e existe maneira de prevenir. Quais seriam, então, as melhores maneiras de controlar e prevenir? O controle da raiva hoje no estado, feito pela Secretaria da Agricultura, ele se baseia em 2 frentes. A primeira frente depende muito do produtor rural, que é o atendimento a notificações. Seja ela notificação de mordedura pelo morcego hematófago nos seus animais de produção, seja ela por notificação de animais com sintomatologia nervosa, ou seja, tem coordenação motora, alguma indicação de que aquele animal ele apresenta alguma sintomatologia nervosa. Essas 2 situações colocam a inspetoria em alerta, né, e a inspetoria vai atender essas notificações para identificar se realmente é um caso suspeito de raiva ou então é um caso suspeito de realmente existir agressão, né, desse morcego hematófago. Essa é a primeira frente. Perfeito. A segunda? A segunda frente, então, seria com relação ao papel, não é da inspetoria e do governo diante desta situação. Sim. A segunda frente, bom, a primeira eu comentei contigo que envolve o produtor. A segunda frente
envolve um núcleo específico da Secretaria da Agricultura, que é o núcleo da raiva. Esse núcleo da raiva, ele faz um controle periódico dos abrigos onde a existência, a habitat desses morcegos hematófagos. Então, o estado inteiro, ele é controlado por esse núcleo, então ele rastreia, por exemplo, aqui em Passo Fundo, na propriedade tal, se sabe que existe um refúgio de morcego na propriedade e anualmente ou com uma frequência, dependendo da necessidade, esses núcleos vão até lá para fazer um controle dessa população de morcegos. Ana Paula, só para a gente encerrar aqui muito rapidamente, a orientação nesse momento para os produtores é ficarem atentos ao comportamento dos animais. Isso, nós temos 2 orientações importantíssimas para repassar para os produtores, né? Primeira, você bem viu na entrevista que nós dependemos muito do apoio do produtor para evitar a raiva, né? Ou controlar a raiva. Então, os produtores devem ficar atentos à agressão do morcego hematófago nos seus animais e devem ficar atentos se existe ou não um sinal neurológico nos seus animais. Se houver qualquer um desses condições, isso, o produtor deve procurar a inspetoria para a gente realizar a investigação. A segunda situação extremamente importante, sabendo que existe o vírus circulante na regional de Soledade, Tiúgo, próximo da gente, sabendo que existe a agressão do morcego hematófago aqui em Passo Fundo, não a raiva, mas a agressão, a indicação da inspetoria é que os produtores façam a vacinação preventiva para a raiva no seu rebanho. Perfeito. Muitíssimo obrigada pelas informações e bom trabalho. Obrigada. A reforma da Previdência avançou na Câmara dos Deputados, mas essa não é a única informação que a Zulmara Colucci nos traz no dia de hoje. Zulmara, quais são as notícias, então? Olha, Thaís, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo em Brasília e também em Porto Alegre. Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou, então, o relatório da PEC da reforma da Previdência. Foram 48 votos contra 12, depois de 9 horas de sessão. E agora o projeto segue para a comissão especial. Essa comissão ainda vai ser montada. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que pretende instalar a comissão até quinta-feira. A comissão vai ter cerca de 40 integrantes, poderá ter 66, conforme permite o regimento interno, e ela terá 40 sessões para realizar o debate das questões mais importantes. Nesse processo de debate da reforma da Previdência, é que os deputados terão conhecimento de informações que estão sigilosas, o que cada item da reforma vai significar para os cofres do governo. Até quinta-feira, então, deve-se conhecer os integrantes da comissão. Quem deve presidir a comissão e quem deve relatar essa comissão, que é uma das mais importantes, devem ser deputados do Centrão, da base aliada do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Agora a gente vai ter mais um embate pela frente. Depois de passada na comissão especial, então o projeto vai para plenário para votação. E tem também, Thaís, uma outra situação que foi muito importante ontem, protagonizada pela Assembleia Legislativa. O governador Eduardo Leite conseguiu aprovar em primeiro turno a PEC que retira a obrigatoriedade de fazer plebiscito para a venda de estatais. E estão na lista a venda de 3 estatais, a CE, a CRM e também a Sulgás. O governador levou um susto porque o MDB, a bancada do MDB, demorou para ir ao plenário, mas foi e garantiu os 40 votos que eram necessários para aprovar a PEC. Zulmara, tu tem uma última informação agora regional. Isso. O Cored da Serra do Botucaraí, prefeitos das cidades da região devem se reunir hoje à tarde com a CCR, que foi a empresa que venceu a licitação para a concessão da BR-386. Hoje à tarde, a empresa vai passar informações aos prefeitos em relação a essa concessão. Quanta notícia, Zulmara. Muito obrigada pelas informações. A gente te espera amanhã. Obrigada. Tá certo. Depois do intervalo, um patrimônio histórico de Passo Fundo está abandonado. É o túmulo de um dos fundadores da cidade. Nós já voltamos.
Um evento em Passo Fundo, no começo do próximo mês, vai reunir palestrantes nacionais. E olha só, alunos, professores e funcionários aqui da UPF têm uma condição diferenciada para participar. Uma discussão de ideias que vai trazer grandes nomes, dentre eles Gustavo Bosetti, Roberto Justus, Leila Navarro, Tatiana de Andela e Samidana. E temos inúmeros benefícios para professores, alunos e funcionários da universidade. 50% de desconto no valor total da inscrição e ainda esse desconto pode ser parcelado em 12 vezes, né, porque realmente queremos este público conosco. Uma oportunidade de, em 4 noites, conseguir acompanhar palestras nacionais. Isso. Palestras na área de liderança, vendas, motivação, assuntos que estão muito em voga e que entram, na verdade, em qualquer área que hoje esteja em evidência. Se nós pegarmos o assunto de um dos palestrantes, Samidana, economia, algo extremamente necessário de ser discutido e entendido nos dias de hoje. Com certeza, porque ele fala sobre as perspectivas deste novo país posterior a este novo governo e o que realmente está em alta na economia, aquilo que deve ser observado com atenção um pouco maior. E o Brasil registrou um aumento de quase 200% no número de mortes por gripe e antecipou a campanha de vacinação neste ano. Esse assunto ele foi apresentado ontem no programa Painel, é sempre ao vivo pela UPF TV, pela Rádio UPF, pelo Facebook. O programa tem reprise hoje, às 11 horas da noite, e uma última exibição amanhã, às 10 da noite. A gente vai te apresentar agora um trechinho do programa. A vacina ela protege contra o vírus do influenza, que é o causador da gripe. Existe uma confusão entre a gripe e o resfriado. Na maioria das vezes, essas pessoas desenvolvem o resfriado. É muito difícil passar o ano todo sem o resfriado, porque são outros tipos de vírus, como o rinovírus, por exemplo, que causam sintomas muito parecidos com a da gripe, né? Só que costuma ser um quadro bem mais brando, né? O resfriado ele é mais leve do que a gripe. Então, a vacina, ela protege contra a gripe mesmo. Não existe contra resfriado não tem vacinação. Não existe vacina porque o vírus ele tem uma mutação muito rápida. E eu acho que uma coisa que é importante também trazer é que as pessoas lembrem que tem outra forma da gente prevenir, que é a lavagem das mãos, é o uso do álcool gel, né? Porque a transmissão ela se dá por gotículas, então a importância da higiene, né? Então, se a gente conseguir fazer essa parte mais a vacina, as pessoas se protegem e ajudam a proteger os demais, né? Que não são, por exemplo, dos grupos prioritários, mas também acabam se protegendo. A terça-feira começou com céu azul, mas a previsão é de chuva. O tempo muda com a aproximação de uma frente fria, só que a temperatura não deve cair muito, pelo menos por enquanto. Confira. A quinta-feira começa com sol e muitas nuvens e à tarde a previsão de chuva, mínima 18 e máxima 25 graus. A previsão para sexta-feira é de sol com aumento de nuvens durante a manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima 19 e máxima 26 graus. O Teatro Municipal Múcio de Castro, em Passo Fundo, recebe a exposição Os Enigmas de Clara Pechansky. As obras elas fazem parte do acervo do Museu de Artes Visuais Ruth Schneider e mostram a mulher como figura central dos movimentos sociais e políticos do Brasil. A visitação é de graça, a mostra fica disponível até o dia 22 de maio, sempre à tarde, na Sala de Exposições Desdémona Aires. Um patrimônio histórico de Passo Fundo está abandonado. É o túmulo de um dos fundadores da cidade, o capitão Joaquim Fagundes dos Reis. Uma ONG protocolou denúncia no Ministério Público pedindo providências. Olhando assim, é difícil saber do que se trata. O que mais aparece é a árvore e muros brancos. Chegando mais perto, percebemos uma lápide. Mas somente quem conhece a história de Passo Fundo sabe que aqui foi enterrado um dos fundadores da cidade, Joaquim Fagundes dos Reis. Era capitão da Guarda Nacional e foi nomeado juiz de paz na antiga vila de Passo Fundo. Participou ativamente da emancipação da cidade e foi um dos primeiros vereadores.
morreu em 1863 com 78 anos. O Fagundes dos Reis é tido como um líder, um dos primeiros líderes da cidade, tanto que foi consagrado como o primeiro juiz de paz, né, uma pessoa de elite bem esclarecida que teve esse papel. Mas não podemos esquecer do papel também do Cabo Neves como outro fundador da cidade, já que originou o território em que se instala a cidade de Passo Fundo. Fagundes dos Reis foi homenageado com busto no canteiro central da Avenida Brasil e o corpo foi enterrado na fazenda onde morava, às margens da BR-285. O local foi tombado pelo patrimônio histórico em 1957. Deveria ser preservado? Deveria, mas o que se vê é uma estrutura abandonada. No último fim de semana, um grupo de voluntários fez a limpeza do local, pintou os muros ao redor, mas a responsabilidade pela manutenção é da prefeitura. A limpeza periódica é fundamental, mas é o mínimo que se pode esperar para uma estrutura como essa, já que se trata de um patrimônio histórico. E logo na entrada a gente já observa os sinais do tempo. Olha, uma rachadura enorme, ou seja, isso aqui logo vai cair. Mais para frente, outro fato chama a atenção. Na lápide, as letras foram furtadas. A gente mal consegue ler a homenagem que foi feita a Fagundes dos Reis. E aqui do lado, outra coisa preocupante, viu? O túmulo está cedendo. O acesso também é difícil. Não tem lugar para estacionar, já que fica às margens da rodovia. O Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas protocolou uma denúncia no Ministério Público. Precisamos ainda fazer um estudo mais aprofundado, preservando e conservando esses elementos históricos para o município de Passo Fundo, como a questão da placa identificadora, reconstruir esse espaço físico, o piso, o próprio túmulo, enfim, nós precisamos contratar pessoas capacitadas para isso, para fazer a reestruturação total desse espaço que é o cemitério do Fagundes dos Reis. O secretário de Transportes e Serviços Gerais de Passo Fundo disse que a limpeza é feita seguindo um cronograma. A Secretaria ela atende todos os espaços públicos, né? São diversos monumentos também que a Secretaria faz a manutenção e a limpeza, e dentro do cronograma a gente procura fazer a manutenção daquele também. Nós também procuramos a Secretaria Municipal de Cultura, que faz parte da coordenação do Patrimônio Histórico de Passo Fundo. A informação que nós recebemos é que a Prefeitura tem conhecimento dos problemas e que existe um projeto de revitalização do túmulo de Fagundes dos Reis, ainda sem prazo para ser executado. O programa de hoje termina aqui. Você também pode acompanhar a UPF TV pela nossa página no Facebook. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30. Até lá.